O preço da proteção materna. Pactos e consequências. A chuva caía pesada naquela noite, como se o céu compartilhasse do meu desespero. Sentada no chão da cozinha, com um copo de café frio nas mãos, eu revivia as últimas semanas como um filme de terror passando na minha mente. Minha filha, Ana Clara, estava em perigo, e eu não sabia mais o que fazer. Tudo começou quando ela começou a namorar aquele homem, Marcelo. De início, ele parecia gentil, atencioso, mas, como um lobo em pele de cordeiro, logo mostrou sua verdadeira face. Ele era agressivo, possessivo e tinha envolvimento com coisas que eu preferia não saber. Tentamos avisá-la, eu e minha família, mas Ana Clara, teimosa como sempre, acreditava que ele poderia mudar. Os gritos ecoavam pela casa. Eram discussões que varavam a madrugada. Às vezes, ela aparecia com marcas no rosto ou nos braços, sempre justificando com desculpas esfarrapadas. Eu caí. Foi um acidente. Mas eu sabia a verdade. O ponto final veio quando ela apareceu na minha casa chorando, carregando um teste de gravidez positivo. Marcelo não queria o bebê, e ela temia pela vida dela e da criança. Eu senti meu mundo ruir. Como mãe, eu sempre protegi minha filha, mas dessa vez era diferente. O perigo parecia maior do que eu podia enfrentar. Naquela noite, o desespero me levou a um lugar que eu nunca imaginei ir. Na periferia da cidade, havia uma mulher que todos conheciam como Dona Elza. Ela era uma curandeira, ou bruxa, dependendo de quem contasse a história. As pessoas a procuravam para resolver problemas que ninguém mais podia. E eu estava prestes a me tornar uma dessas pessoas. Com a foto de Marcelo, um fio de cabelo dele que Ana Clara tinha guardado sem pensar, e uma peça de roupa que ele havia esquecido em casa. Fui até a casa de Dona Elza. A pequena casa era escura e abafada, com um cheiro forte de ervas queimadas e algo metálico no ar que me lembrava sangue. "Você tem certeza do que está pedindo?" perguntou ela, enquanto manipulava um boneco de pano que ela mesma havia feito. Eu hesitei, mas o rosto de Ana Clara, machucado e apavorado, invadiu minha mente. "Ele precisa sumir da vida dela. Não importa o preço." Dona Elza não disse nada, apenas assentiu. Pegou uma vela preta e começou o ritual. Suas palavras eram um sussurro em um idioma que eu não conhecia, mas que parecia ecoar por toda a sala. O boneco foi amarrado com fios de linha vermelha e perfurado com uma agulha afiada. Quando ela finalmente cortou a linha, senti um frio percorrer minha espinha. "Está feito", disse ela, com olhos que pareciam enxergar algo além de mim. "Mas lembre-se, o que você pediu tem um preço. A magia sempre cobra." Na manhã seguinte, o corpo de Marcelo foi encontrado em um terreno baldio. A polícia disse que ele havia sido assassinado em um acerto de contas, mas eu sabia a verdade. O alívio que senti foi ofuscado por um medo que eu não sabia explicar. 2 meses depois, Ana Clara entrou em trabalho de parto. Ela estava ansiosa para conhecer o bebê, seu primeiro filho. Mas o que deveria ser um momento de alegria se transformou em tragédia. Ela sofreu uma hemorragia grave e não resistiu. Meu mundo desabou. Na sala de espera do hospital, enquanto segurava o pequeno Miguel, o filho que Ana Clara nunca conheceria, eu ouvi as palavras de Dona Elza ecoarem na minha mente. "A magia sempre cobra." Desde então, não consigo deixar de pensar que a morte da minha filha foi o preço que paguei pelo que fiz. Eu quis proteger Ana Clara, mas acabei a perdendo de uma maneira ainda mais cruel. Agora, moro sozinha, cuidando de Miguel, que é a única lembrança que tenho dela. Todas as noites, antes de dormir, olho para o céu e peço perdão, tanto para ela quanto para Deus. Se eu pudesse voltar no tempo, jamais teria recorrido àquele ritual. O desespero me cegou, e o preço que paguei foi alto demais. Se você estiver em um momento de desespero, lembre-se, o caminho mais fácil pode ser o mais perigoso. A magia pode prometer soluções, mas, no final, sempre cobra o seu preço. Possessão na igreja. A pequena cidade no interior do Maranhão era conhecida por sua tranquilidade e por suas tradições religiosas. A igreja central, com seu estilo colonial e suas paredes de pedra, era o coração da comunidade. Todo domingo,
A missa reunia os moradores, que se cumprimentavam com sorrisos, trocavam notícias e reforçavam os laços de fé. Mas, em um domingo específico, a paz da cidade foi quebrada por algo que ninguém ali poderia explicar. Eu tinha ido visitar minha avó, que insistiu para que eu a acompanhasse à missa. Chegamos cedo e nos acomodamos nos bancos de madeira, ouvindo o murmúrio das orações e os cânticos suaves que ecoavam no ambiente. A missa transcorria como de costume, com o padre entoando suas palavras cheias de fé, até que um som estranho cortou o silêncio sagrado. No fundo da igreja, uma mulher começou a falar em uma voz que não parecia ser dela. Era grave, rouca, como se algo inumano estivesse utilizando suas cordas vocais. Todos se viraram, confusos. A princípio, pensei que fosse alguém passando mal, mas quando seus olhos encontraram os meus, senti um arrepio percorrer minha espinha. Havia algo errado, algo muito errado. Ela se levantou de forma abrupta, empurrando as pessoas ao seu redor, e começou a andar pelo corredor central da igreja. Sua força era impressionante. Homens tentaram segurá-la, mas ela os afastava com facilidade, como se fossem feitos de papel. O padre interrompeu a missa, claramente alarmado, e pediu que todos permanecessem calmos. A mulher começou a gritar palavras desconexas, uma mistura de idiomas que ninguém ali compreendia. Suas mãos tremiam, e sua cabeça se inclinava de forma antinatural. De repente, ela soltou uma risada gutural, tão sombria e intensa que pareceu fazer as paredes da igreja tremerem. O padre, visivelmente abalado, aproximou-se dela com cautela, segurando um crucifixo. Ele começou a rezar, mas a mulher recuou, gritando palavras que soavam como ameaças. "Você não pode me tocar!" Ela berrou, antes de rir novamente. Nesse momento, as luzes da igreja começaram a piscar, apesar de ser dia e a claridade do sol iluminasse o interior. As velas apagaram-se, e uma sensação de frio tomou conta do lugar. Era como se a própria atmosfera tivesse mudado. O padre, firme, começou a realizar um exorcismo improvisado. Ele pediu que todos orassem juntos, enquanto ele continuava a entoar preces em latim. O conflito entre o bem e o mal parecia tangível, quase como se fosse possível vê-lo no ar ao nosso redor. A mulher se contorcia no chão, gritando e rindo, enquanto o padre intensificava suas orações. Por um momento, tudo ficou em silêncio. A mulher parou de se mexer. Seus olhos estavam fixos no teto. Então, um grito tão alto e agudo ecoou pela igreja que muitos taparam os ouvidos. Depois disso, ela desmaiou. O padre chamou algumas pessoas para ajudá-lo a carregar a mulher até uma sala ao lado. Quando a missa terminou, fomos instruídos a ir embora, mas a sensação de inquietação permaneceu comigo. Perguntas giravam na minha mente. O que eu tinha acabado de presenciar? Aquilo era real? Ou era apenas o resultado de uma histeria coletiva? Alguns dias depois, fiquei sabendo que a mulher tinha deixado a cidade. Ninguém sabia ao certo o que aconteceu com ela, mas boatos começaram a circular. Alguns diziam que ela tinha sido possuída por um espírito maligno que residia em um terreno abandonado próximo à igreja. Outros acreditavam que era um castigo por algo que ela tinha feito no passado. Para mim, aquela experiência deixou uma marca permanente. Não importa o quanto eu tente racionalizar, a lembrança daqueles olhos vazios e daquela risada sombria continua a me perseguir. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquela missa, e toda vez que passo por uma igreja, sinto um arrepio. O que aconteceu naquele dia foi mais do que um simples incidente. Foi um lembrete de que há coisas neste mundo que vão além do que podemos compreender. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: aquela mulher não era apenas uma pessoa comum naquele momento. Ela era o veículo de algo que ultrapassa os limites da compreensão humana. A mala errada e os dentes do Sr. Fall. Imagine abrir a mala errada no aeroporto e encontrar algo que desafia qualquer explicação. Não roupas, não souvenirs, mas dentes humanos, dezenas deles. Agora imagine que esses dentes não são apenas pedaços de ossos, mas portadores de uma dor antiga e uma conexão com algo que está vindo para você. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Era uma bolsa azul comum, idêntica à minha. Cansado da viagem, só abri em casa. O que vi me deixou arrepiado.
sacos de batata cheios de dentes, incisivos, molares, caninos. E o peso da mala? Uns 18 quilos. Quem diabos carrega tantos dentes por aí? Enquanto tentava processar, meu celular vibrou com uma mensagem que fez meu sangue gelar. Onde estão meus dentes? Como eles sabiam? Mais mensagens vieram. Fotos das minhas roupas, meus objetos pessoais, até o formulário que preenchi no mergulho. Eles sabiam meu nome, meu endereço, meu número de telefone. O medo tomou conta. Eles sabiam onde eu morava e exigiam os dentes de volta. Me disseram para deixar a mala no parque em um banco específico às 22 horas. Mas havia um preço. Eu deveria incluir um dos meus próprios dentes da frente. Minha mente corria com cenas de filmes de terror. Não havia saída. Resolvi obedecer. Parcialmente. Coloquei a mala no banco, mas não adicionei nenhum dente meu. Afinal, como eles saberiam? Às 21 horas e 53 minutos, o parque estava vazio. Coloquei a mala sob o banco, deixei um bilhete com um pedido de desculpas e esperei alguns minutos, fingindo mexer no celular. Mas então, algo estranho aconteceu. A fumaça do meu cigarro parecia contornar algo invisível no ar. Foi quando senti mãos ossudas apertarem minha garganta e olhos amarelos aparecerem do nada. Mentiroso imundo! A voz sussurrou, carregada de ódio. Você não pagou o preço. Cada dente carrega dor e agora você também vai carregar a sua. Fui levantado do chão como se não pesasse nada. Minhas tentativas de lutar eram inúteis. Com uma força impossível, aquelas mãos invisíveis abriram minha boca e começaram a arrancar meus dentes, um por um. Cada puxão era uma explosão de dor, uma sensação que parecia eterna. Sangue jorrava enquanto as palavras daquele ser ecoavam em minha mente. O Sr. Fall ficará satisfeito. Acordei no hospital dias depois. Todos os meus dentes haviam sido arrancados. Passei meses reconstruindo minha boca com próteses, mas o trauma, esse nunca desapareceu. Mudei de país e de vida. Minha nova mala é inconfundível, cheia de adesivos chamativos. Pode parecer exagero, mas é o preço que pago para garantir que nunca mais pegue a mala errada. Se um dia você me vir no aeroporto, pode dizer oi. Só não pergunte sobre a noite em que conheci o Sr. Fall. Brincando com o desconhecido, passei o último feriado na casa de um amigo, em uma pequena vila no interior. Sempre fui fascinado por lugares isolados, cercados por histórias e lendas. Mas, naquela viagem, descobri que algumas curiosidades podem sair do controle. O que começou como uma visita tranquila se tornou uma experiência que não consigo esquecer. Na segunda noite, enquanto conversávamos na varanda, ele apontou para a floresta próxima e me disse: se você ouvir murmúrios ou ver luzes estranhas lá dentro, nem pense em ir atrás. Acreditamos que são espíritos das bruxas que morreram ali séculos atrás. Eu ri, achando que era só mais uma história de interior. Mas algo nos olhos dele me fez hesitar. Ele estava falando sério. Naquela mesma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um som estranho vindo da floresta. Era como o vento, mas tinha algo diferente. Uma cadência rítmica, como se alguém estivesse cantando ou murmurando uma prece. Levantei da cama, olhei pela janela, e foi quando vi. Entre as árvores, havia luzes. Pequenos pontos brilhantes que piscavam e se moviam lentamente. Pareciam vagalumes, mas eram muito grandes e brilhantes demais. Cada luz flutuava como se tivesse vontade própria, formando um padrão que eu não conseguia entender. Apesar do aviso do meu amigo, a curiosidade me venceu. Peguei uma lanterna e fui até a borda da floresta. O ar era gelado, embora fosse verão, e o som dos murmúrios ficou mais claro à medida que me aproximava. Assim que entrei na floresta, o mundo pareceu mudar. O som dos grilos e do vento desapareceu, dando lugar a um silêncio perturbador, quebrado apenas pelos murmúrios. A lanterna tremia na minha mão, mas continuei andando. As luzes estavam mais próximas agora, flutuando entre as árvores como se me observassem. Tentei alcançar uma, mas ela se afastava, guiando-me mais para dentro da floresta. Foi então que percebi, eu estava perdido. O chão estava coberto por folhas secas, mas, estranhamente, não fazia nenhum som quando eu pisava.
Olhei em volta e notei que as árvores pareciam se fechar ao meu redor, formando um círculo perfeito. Então, vi as figuras. Eram formas humanas, mas algo nelas estava errado. Eram altas demais, com braços longos e pernas finas, e seus rostos estavam ocultos por sombras. Elas estavam paradas entre as árvores, como se esperassem algo. Tentei me mexer, mas meus pés pareciam grudados ao chão. Uma das figuras ergueu o braço lentamente, apontando para mim. Foi quando percebi que os murmúrios não estavam mais distantes, estavam dentro da minha cabeça. Vozes sussurravam palavras incompreensíveis, repetindo o mesmo som ritmado que eu tinha ouvido antes. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Então, as luzes começaram a girar ao meu redor, mais rápidas a cada segundo. As figuras deram um passo à frente em perfeita sincronia, e eu senti uma pressão no peito, como se algo estivesse puxando minha energia para fora do corpo. Num ato de puro desespero, fechei os olhos e comecei a rezar. Não sou uma pessoa religiosa, mas naquele momento me apeguei a qualquer coisa que pudesse me salvar. As vozes ficaram mais altas, quase ensurdecedoras, e a luz da minha lanterna começou a falhar. De repente, tudo parou. Quando abri os olhos, estava de volta à borda da floresta. Não havia mais luzes, murmúrios ou figuras. Apenas o som dos grilos e o vento balançando as árvores. Corri de volta para a casa do meu amigo, mas não contei nada naquela noite. Ele percebeu que eu estava estranho, mas não perguntou. Só na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, ele disse algo que me gelou a espinha. Você viu, não viu? Eles sempre aparecem para os curiosos. Da próxima vez, talvez você não tenha tanta sorte. Nunca mais voltei àquela vila. E, até hoje, quando vejo luzes piscando à distância, sinto meu coração disparar. Talvez existam coisas que devamos realmente deixar no desconhecido. O ritual sombrio com a cabeça de vaca. Eu nunca vou esquecer aquela noite. Estava sozinho na fazenda dos meus avós, um lugar afastado, cercado por colinas e árvores que pareciam sussurrar entre si. Meus avós tinham ido à cidade para resolver assuntos, e eu aceitei ficar para cuidar dos animais. Sempre achei que a calmaria da fazenda fosse relaxante, mas naquela noite, a solidão trouxe algo diferente, um medo que eu jamais havia sentido. Tudo começou com o barulho. Primeiro, o mugido distante de uma vaca. Estranho, pensei, pois todos os animais estavam no curral quando fiz a última vistoria. O som parecia vir do pasto, mas eu sabia que nenhuma das vacas deveria estar ali. Peguei uma lanterna e minha espingarda. Precaução comum por ali. A noite estava escura, sem lua, e o vento carregava um cheiro que eu não reconheci de imediato. Caminhei até o pasto, sentindo a grama úmida sob minhas botas e o som de folhas sendo balançadas pelo vento. Foi então que vi. No meio do pasto, havia um clarão fraco. Apaguei a lanterna e me escondi atrás de uma árvore, tentando entender o que estava acontecendo. À medida que me aproximava, o cheiro ficou mais forte, uma mistura de sangue e algo queimado. Meu coração disparou quando avistei a cena. No centro de um círculo de velas, um grupo de pessoas mascaradas estava ajoelhado em silêncio. No chão, uma cabeça de vaca ensanguentada repousava sobre um símbolo desenhado no chão. Uma das figuras segurava algo que parecia um livro velho, enquanto outra carregava uma faca longa. Eu queria correr, mas meus pés estavam colados ao chão. O silêncio foi quebrado por um canto baixo e rítmico. Não entendi as palavras, mas o som parecia penetrar na minha cabeça, como se estivesse invadindo minha mente. Reuni coragem e decidi agir. Apontei a espingarda para o alto e disparei um tiro, o som ecoando pela noite. Os mascarados se levantaram de repente, assustados, mas não correram. Eles apenas me encararam, seus rostos escondidos por máscaras grotescas. Vão embora! Gritei, tentando parecer mais confiante do que estava. Foi quando o mais alto deles deu um passo à frente, segurando a faca. O restante começou a avançar lentamente. Meu corpo congelou. Sentia que, se eles me alcançassem, algo muito pior do que a morte aconteceria. Atirei novamente, dessa vez no chão, perto deles. Isso pareceu assustá-los. Sem dizer uma palavra,
Eles apagaram as velas, recolheram a cabeça da vaca e desapareceram na escuridão. Corri de volta para a casa, minhas mãos tremendo tanto que mal consegui trancar a porta. Liguei para a polícia e tentei explicar o que havia visto. Quando os agentes chegaram, horas depois, já era madrugada. Vasculharam o local, mas não encontraram nada além do círculo de velas queimadas e manchas de sangue seco no chão. Os policiais disseram que poderia ser apenas alguma brincadeira de mau gosto ou gente estranha da região. Mas eu sabia que não era. Aquilo foi um ritual. Seja lá o que estavam tentando fazer, me arrepia pensar no que poderia ter acontecido se eu não estivesse lá. Desde então, nunca mais voltei à fazenda. A paz daquele lugar foi substituída por memórias de uma noite que me mostrou o quão escuro o mundo pode ser. A herança sombria. Quando o telefone tocou naquela manhã, não esperava ouvir o nome de Marilda. Ela era a irmã mais velha da minha mãe. Uma mulher que vivia isolada e tinha fama de ser excêntrica. Sempre que alguém da família falava sobre ela, sussurravam, como se temessem que Marilda pudesse escutar, mesmo a quilômetros de distância. Mariane, sua tia, faleceu. Ela deixou um terreno para nós, disse meu irmão Gustavo, do outro lado da linha. Confesso que a notícia me causou desconforto. Eu não tinha um relacionamento próximo com Marilda, mas sabia o suficiente sobre ela para entender que nada que viesse dela seria simples. O terreno ficava em uma área remota, uma propriedade cercada por árvores altas e uma cerca velha. Segundo Gustavo, Marilda tinha uma espécie de quarto secreto na casa que ficava no terreno, um lugar que ela proibia qualquer um de entrar. Não era de se admirar que a casa estivesse envolta em histórias sombrias. Diziam que Marilda era obcecada por rituais e objetos religiosos. Alguns até acreditavam que ela fazia pactos. Quando podemos ir lá? Perguntei, tentando soar casual, mas sentindo um frio na espinha. No próximo sábado. Achei que você ia querer ver isso comigo. Não quero ir sozinho. No dia marcado, dirigimos até a propriedade. A estrada era precária e, à medida que nos aproximávamos, uma sensação de desconforto crescia dentro de mim. Chegamos ao portão enferrujado que dava a entrada ao terreno. O ar parecia mais pesado, e o silêncio ao redor era quase ensurdecedor. A casa era pequena, mas parecia maior à medida que nos aproximávamos. A madeira estava apodrecida em alguns pontos, mas o que me chamou a atenção foram os símbolos gravados na porta da frente. Não eram símbolos religiosos comuns. Pareciam mais antigos, como algo que se vê em livros de histórias macabras. Exploramos o interior com cuidado. As paredes estavam cobertas de quadros de santos, mas havia algo de estranho neles. Os olhos pareciam seguir nossos movimentos. Encontramos livros empoeirados com línguas que não reconhecíamos, velas queimadas e um cheiro persistente de mofo e algo mais doce, mas desagradável. Quando finalmente encontramos o tal quarto secreto, descobrimos que a porta estava trancada com correntes. Algo dentro de mim dizia para não continuar, mas Gustavo insistiu. Usando um alicate que havia trazido, ele cortou as correntes e abriu a porta. O que vimos lá dentro ainda me assombra. No centro do quarto, havia um círculo desenhado no chão, com marcas semelhantes às da porta da casa. No centro do círculo, uma cadeira antiga. Sobre ela, um diário com as palavras: "Você abriu. Agora, aceite." Meu coração disparou. Gustavo começou a folhear o diário, e seus olhos se arregalaram. "Mariane, isso é sobre nós." Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, senti um vento forte e gelado atravessar o quarto, mesmo com as janelas fechadas. E então, algo caiu da prateleira. Mas não era um objeto. Era um som. Um sussurro que parecia vir de todos os lados. "Agora, aceite." Saímos correndo daquela casa, deixando o diário para trás. Nunca mais voltamos ao terreno, e Gustavo não gosta de falar sobre o que leu. Mas, às vezes, recebo mensagens estranhas de números desconhecidos. Só sei de uma coisa: Marilda deixou mais do que um terreno como herança. E, seja lá o que for, ainda está lá, esperando por nós.